só quero fazer uma observação enquanto você está aqui. É exatamente em relação aos troféus. Você veja só, a coisa é tão maldita que esses salgados, esses miseráveis fizeram, entende? Que, por exemplo, os troféus, entende? Esse troféu agora, do Sub-17, vai para a 777, né? Eles são os donos do futebol, então vai para eles. Se amanhã ou depois eles venderem o Vasco, que isso é possível, eles venderem o futebol do Vasco para qualquer um, muito bem. Eles podem exatamente dizer o seguinte para o comprador: olha aqui, os troféus não vão com você, os troféus vão ficar aqui na 777. O que significa dizer uma coisa muito simples: cadê a história do Vasco? Por isso que o Salgado, ele desfez a sala de troféu, possivelmente. Será que foi por isso? Porque ele realmente não quer história? Já havia essa má intenção? Então, vocês vejam só, que coisa maligna esse negócio da SAF. Ô, Dinoel. Oi, Sérgio. Vou te falar, o Salgado, vamos dizer a verdade, o Salgado é um omisso, Dinoel. Sim, mas é um miserável. Quando foi colocado lá? É um miserável, desgraçado. Quando foram colocados os troféus numa Kombi, ele não sabia. Aparecia um problema no Vasco, não estou sabendo. Apareceu uma. Aí tá lá no centro da cidade, omisso. Em termos de Vasco. Salgado, normalmente a vida dele foi de omissão. E aí, não teve a menor competência para gerir o clube. Tudo aquilo que foi dito em campanha, as coisas não se efetivaram na prática. E aí botou para vender. Então, o que eu acho que nós temos que ver nisso tudo é o seguinte: é que todos eles são responsáveis. Todos eles. Isso não veio de uma pessoa. Isso veio dessa turma toda. São 150 conselheiros. Quem votou a favor disso, todos são responsáveis. Sim. Sabe por quê, Dinoel? Porque eles, daqui a 6 meses, 8 meses, 10 meses, um ano, eles começam a falar mal do Salgado. O Salgado, o problema era o Salgado, porque o Salgado isso, porque o Salgado aquilo, e fica aquilo lá. Porque o Salgado sozinho não ia fazer nada. Ele fez porque todos eles deram esteio. E fizeram questão de dar esteio, muitos enganando a torcida do Vasco, sabedores que estavam enganando a torcida do Vasco. Então, eu fico muito ligado nisso, porque durante 6 anos e meio, era Roberto Dinamite. O que o Move fez? Ele mesmo começou a bater no Roberto Dinamite depois. A Roberto Dinamite acabou para a política do Vasco, acabou para a política geral. Aí agora, não sei quantos anos depois, vamos fazer uma homenagem, bota um bolo. Mas foram eles que acabaram com o Roberto Dinamite. Claro que ele tem responsabilidade, porque ele aceitou. Mas eles fizeram. Eles sabiam que ele não tinha condição. Eles usaram. E no final, eles saíram como se não tivessem nada a ver com isso. Então não é um, não são 2, não são 3, não são 5. Para fazer um negócio desse contra o Vasco, precisa dos 150. Precisa que o Conselho de Benemérito tenha omisso lá dentro para fazer a mesma coisa. Não se faz um negócio desse contra o Vasco sozinho. Então, são todos responsáveis. Eles têm que ter tatuado neles a responsabilidade pelo que fizeram. Tem que ser tatuado. Nós vendemos o Vasco. Nós pusemos o Vasco a ser vendido por 700 milhões para quem não conhecia nada, para tomar conta de 70% do clube. Depois de nós termos arrumado o diabo para entrar no clube, termos prometido e não cumprido nada. E para os amarelos, temos feito composição para praticamente tudo que queriam fazer lá dentro. Essas pessoas, elas vão aparecer daqui a 2 ou 3 anos para dizer que não era com elas. A torcida queria. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estava lá. Não fui eu que dei a sugestão. Então, essas pessoas, elas precisam ter a devida responsabilidade por que fizeram, porque eu me responsabilizo por tudo que eu apoiei no Vasco. E pelos 3 anos que eu estou lá, que eu falo o que aconteceu.
Como você, como apoiador daquilo que você apoiou, se responsabiliza dizendo que eu apoiei mesmo. Só que essas pessoas, o que elas costumam fazer é o seguinte: aquilo ali não tem nada a ver comigo. Agora, com a possibilidade de o Vasco não subir, vários deles, que é um absurdo essa gestão, que o fulano de tal, que o Beltrano, que olha que coisa horrorosa, mas eles estão ali dentro. Então, o que eles querem é depois dizer que não tem nada a ver com isso. Todos eles têm responsabilidade. Todos. E isso precisa ficar marcado na vida deles. Não é agora, não. É na vida, é no decorrer da vida deles. O que eles fizeram contra o Vasco. E é isso que eu me esmero em falar e repetir, porque eu sei qual é o caminho deles. Eles se escondem depois todos e dizem que não tem nada a ver, ficam esperando qual é a próxima oportunidade para aparecer. E muitos estão satisfeitos porque com o SAF vai ter um lugarzinho para ficar. E que se dane o Vasco. Porque fazer o que fizeram é rigorosamente dizer que se dane o Vasco. E isso precisa ficar claro, meu amigo.